Esta foi apenas a segunda derrota por mais de um gol de diferença do Ceará na temporada. Ninguém disse que seria fácil. O Campeonato Brasileiro é, de fato, muito complicado, muito difícil, muito equilibrado. E o Ceará sabia que teria um momento de oscilação, que parece que esse momento chegou. E a partir de agora é uma sequência muito pesada pela frente. O Ceará amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, que o deixa estagnado na classificação. E é sobre a derrota para o Mirassol por 2-0, inclusive, uma vitória muito consistente da equipe paulista, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, se você curte meu trabalho por aqui, já deixa aquele like, comenta, quero saber a sua opinião também sobre esse momento do Ceará na temporada. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada. Enfim, bora falar sobre mais uma derrota do Ceará, que até a derrota para o Atlético Mineiro, antes da parada para o Mundial, o Ceará tinha um longo período de invencibilidade como mandante, sob o comando técnico Léo Condé, que vinha desde a metade da Série B do ano passado, e já alguns jogos do Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Em casa, o Ceará sempre se mostrou muito forte, conquistava a maior parte dos seus pontos jogando perto do seu torcedor, mas o rendimento despencou depois de derrotas para Atlético Mineiro, Corinthians e agora para a equipe do Mirassol, que faz um grande campeonato. É a grande destaque, a grande sensação do campeonato, chega a 21 pontos, aliás, a 24 pontos, tinha 21, chega a 24 com 7 vitórias. Realmente é uma campanha impressionante de uma equipe que está debutando na Série A do Campeonato Brasileiro. No seu centenário, o Mirassol, pelo menos até agora, conquista assim, boa parte dos seus objetivos, praticamente passa da metade daqueles primeiros 45 pontos que são um marco, né, para a equipe permanecer. Então já tem 24, o Mirassol fazendo um grande campeonato brasileiro e hoje fazendo uma grande partida contra o Ceará. Esta foi apenas a segunda derrota do Ceará, que tem poucas derrotas ao longo de 2025 por mais de um gol de diferença. É um time muito difícil de ser batido, eu sempre ressalto essa qualidade, é um time guerreiro, é um time que disputa, é um time que batalha. E apenas a derrota para o Palmeiras no jogo da volta pela Copa do Brasil. O Ceará perdeu aqui 1-0 e lá foi 3-0. E agora, essa derrota para o Mirassol. O Ceará é sempre um time que disputa muito. Dessa vez, perdeu para o Mirassol e aí é uma vitória assim, incontestável da equipe paulista, que conseguiu ali ter um aproveitamento impressionante. É um time que está em viés de alta, que está com a autoestima assim, lá em cima, confiança no topo, vem de um 3-0 para cima do Santos, completando agora 7 jogos de invencibilidade, apenas 2 derrotas no campeonato, se junta a Cruzeiro e Flamengo, então é um time realmente muito difícil de ser batido. O Rafael Guanais faz um trabalho muito bom na equipe do Mirassol, muito ajustado. Sim, não tem nada demais no Mirassol, é verdade, mas é um coletivo muito forte, os números reforçam o que eu estou falando. O Ceará não perdeu para uma equipe qualquer. Mas quando você olha o que vem pela frente, as camisas que serão adversários do Ceará daqui até o fim desse primeiro turno, a sequência é pesada. Talvez fosse por jogar em casa contra um adversário que luta pelos mesmos objetivos, talvez uma vitória mais plausível, mais concreta, ainda que a gente reconheça, e como todo esse preâmbulo eu estou falando, sobre o momento vivido pelo Mirassol. Mas enfrentar Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, 3 dos melhores elencos do futebol brasileiro, 3 dos postulantes ao título, 3 dos melhores times do continente e do futebol brasileiro na atualidade, convenhamos que o Mirassol seria algo mais plausível. Mas o Ceará pecou hoje, não que tenha feito um mau jogo, e aí é que me preocupa, não sei se a você também, e eu espero que você deixe aí nos comentários também a sua opinião. O que me preocupa é que o Ceará não tem feito maus jogos, mas isso não é o suficiente. Sabe? Ainda que você não tenha apresentado um mau futebol, não esteja num grande momento, não tenha feito um mau jogo, isso não é suficiente para vencer. Porque, como eu falei, inclusive, em vídeos passados, a Série A cobra mais, a Série A exige mais. Então não é só não fazer um mau jogo,
é fazer um bom jogo, é ser competitivo, é jogar em alto nível. Se isso não acontece, você perde para o Mirassol, você perde para o Internacional, que com toda a história, mas era um time que estava atrás do Ceará também. Então os times vão começando a pontuar, se aproximando, o Ceará estagnando, e depois, é um marco, né, depois da parada para o Mundial, o rendimento do Ceará tem despencado. Hoje, o time que continuou disputando, continuou brigando, que chegava com uma certa frequência ao gol do Walter, mas sem eficiência. E no final das contas, por mais que a gente fique aqui floreando, por mais que a gente fique aqui conjecturando, porque a gente precisa fazer isso, porque o futebol nos dá essa possibilidade de não sermos rasos, né? De não olharmos apenas para o resultado final, para o placar final. Existem muitas camadas, como os jovens dizem, né? São muitas nuances no futebol e a gente precisa ir, né, flutuando, trafegando por todos esses caminhos sinuosos do futebol, porque é de fato um esporte muito complexo, mas no final das contas, o que vai diferenciar o vencedor do perdedor é a eficiência. Na primeira finalização, o Mirassol fez o gol, na segunda estava 2-0, e o Ceará, que chegava, rondava a área, não foi eficiente o suficiente para voltar para o jogo. Quando diminuiu lá na reta final do segundo tempo, o Fernandinho participa da jogada. Eu acho que a decisão da arbitragem é correta, porque ele tem influência, ele tenta de cabeça, ele estava em condição irregular, ainda que a jogada tenha sido concluída pelo Ailon, que faz o gol do Ceará, e depois esse gol é anulado com o auxílio do VAR. O Ceará não conseguiu ser efetivo. O Ceará não conseguiu chegar e dizer, olha, vou decidir, vou voltar para o jogo, vou tentar diminuir o placar para voltar para a partida. Mais uma derrota, repito, a terceira seguida, perde para Atlético Mineiro, perde em casa, né? Perde para Atlético Mineiro, perde para a equipe do Corinthians e perde agora para o Mirassol, e daqui para frente só tem pedreira, meu irmão. Daqui para frente o bicho vai pegar para a equipe do Ceará. Eu vou falar mais sobre isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar ou conhece o Clube Faz Acontecer no Normatel? Se ainda não, e se você é ou conhece algum profissional de obra que seja autônomo, dá essa dica para ele. O WhatsApp está na sua tela, vou deixar o link também para você clicar, ou se você preferir, vá até uma loja da rede Normatel e se associe ao Clube Faz Acontecer, porque você só vai ter vantagens, tá? Você vai ter bônus, na hora vai acumulando pontos, você vai participar de treinamentos exclusivos, você que é pedreiro, marceneiro, faz parte da construção civil, faça parte do Clube Faz Acontecer Normatel. O WhatsApp está na sua tela para você tirar qualquer dúvida que você tiver. O Ceará vai ter, até o final desse primeiro turno, tem um jogo atrasado contra o Fluminense, e depois, repito, tem só essa moleza. Não sei se é nessa ordem, mas enfim. É Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, tá? Os três dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Não esqueçamos que essa sequência será a mesma ao final do campeonato. Atualmente o Ceará tem 21 pontos, 18 pontos. Não é isso? Acho que são 18 pontos. Posso estar enganado aqui. Mas acho que são 18 pontos. Exatamente. O Ceará tem 18 pontos. O Ceará sabe que não pode deixar, pelo menos eu imagino, não pode se agarrar, não pode reservar para chegar aos 45 pontos na reta final do campeonato, porque ele pode ter muitos problemas. Porque certamente alguém aqui ou estará próximo do título, ou estará disputando o título. Ou Libertadores, muito provavelmente. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro hoje são favoritos, são candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Ceará vai enfrentar, terá essa mesma sequência no fim do campeonato. Então o Ceará precisa, se quiser ter pelo menos uma Série A mais tranquila, conseguir o seu primeiro objetivo o quanto antes, conquistar os 45 pontos antes dessa galera aí, antes de enfrentar essa rapaziada, porque você não pode contar com pontos contra essas equipes. Ah, mas o jogo aqui lá, esqueça. Independente do local das partidas, contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, é prudente que você não fique computando pontos contra essas equipes, tá? Eu acho que isso, inclusive, passa pela cabeça do Ceará. O que vier daqui para frente é lucro. Tem um jogo atrasado contra o Fluminense, mas o Ceará terá essas 3 pedreiras pela frente
até a conclusão do primeiro turno e com o mando de campo invertido ao final do campeonato. O Campeonato Brasileiro é uma maratona e vai ter momentos mais delicados, mais difíceis, e você precisa entender o como se superar nesses momentos mais complicados. Esse é o momento mais complicado que o Ceará tem no Campeonato Brasileiro. Terá uma pedreiras pela frente, uma sequência dificílima pela frente, e o que vier contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo é lucro. Se deixar para a reta final do campeonato, para se livrar de rebaixamento, para permanência, ou para um objetivo mais luxuoso, para um objetivo maior que seria voltar a uma competição continental, é prudente que você não tenha em mente os pontos contra essas equipes. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.